Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e é domingo de carnaval. Comenta aí embaixo como é que você tá aí, tá relaxando, descansando ou tá na folia, né? Galera, vamos começar falando das gloriosas, isso mesmo, o time feminino do Botafogo ontem conseguiu um bom resultado, jogando fora de casa, né? O clássico contra o Vasco lá em São Januário. O Botafogo venceu por 1-0, a partida foi bem truncada e o gol do Botafogo saiu aos 36 do segundo tempo, um escanteio batido pela Chay, a goleira Cruz Maltina soltou a bola, deu rebote e a Jordana foi, né, a autora do gol, botou para as redes, né? Marcou a estreia, tá, esse jogo do Botafogo na temporada, tá? Esse jogo foi válido pela Copa Rio Feminina, que aliás o Botafogo é o atual vice-campeão, tá? E marcou também a estreia do técnico Jorge Barcelos. Tão fogão aí, super bem. Outro dia, anteontem, né, o Botafogo feminino base, né, da base, disparou uma goleada lá em Manaus, enfim. Bom início de ano aí para as gloriosas, tá? E o próximo jogo é mais uma vez um clássico fora de casa, tá? Jogo sábado na Gávea às 15 horas. Boa sorte desde já aí para as garotas alvinegras, né? Para as gloriosas. Pessoal, Damian Soares, né? Novo contratado uruguaio, se apresentou, já passou por aquele batismo lá, o corredor polonês, né? Tradicional, dos jogadores, né? E ele deu uma entrevista a uma rádio uruguaia, tá? Vou passar aqui para vocês certinho aqui, deixa eu dar o crédito, né? O programa era o Embajadores del Gol, né? Já eu acho que o nome da a Rádio Sport 890. Crédito dado, vamos aí às falas do Damian Soares sobre essa transferência que ele classificou como maluca, enfim, muito rápida, né? A transferência para o Botafogo, né? Falou que a proposta chegou oficial, né? Após o jogo com o Real Madrid e que ele teve uma conversa muito rápida com o presidente do Getafe e já acertou que sairia, né? Claro que os primeiros contatos aconteceram ali uns 4 dias antes. Ele já tinha conversado com a sua família e decidiu que o melhor para a carreira dele, para a vida dele, era voltar para a América do Sul. Gostou muito do projeto apresentado pelo Botafogo, né? E assim ele saiu, né? Agora, como é que um cara que estava lá há 12 anos e meio na Europa, né, decide isso tão rápido, né? Ele mesmo brincou com a situação, mas explicou o que a gente já tinha falado aqui no canal alguns dias atrás, que o contrato dele com o Getafe terminaria no meio do ano. E tava um pouco aquela incerteza ali, renova, não renova, como é que vai ser? O jogador, né, há tanto tempo jogando lá na La Liga pelo Getafe, né? E aí ele tava meio com essa insegurança e ao mesmo tempo com o desejo de jogar na América do Sul, né? Tá próximo ali do seu país, que é o Uruguai. E, claro, elogiou muito o futebol brasileiro, né? Falou, o futebol brasileiro é a mais alta prateleira da América do Sul, todo mundo sabe disso, e que ele tá curioso também, que ele só vai saber nos próximos dias como que vai ser essa adaptação dele, né, ao futebol brasileiro. Ele falou, tem muitos jogadores argentinos, tem muitos jogadores uruguaios, acredito que a adaptação vai acontecer naturalmente, mas eu só vou poder falar daqui a alguns dias pro bem ou pro mal, né? Espero que pro bem, né, que ele logo se adapte ao futebol brasileiro, tá? Que mais aqui? Ele falou o seguinte também, que o desejo dele é encerrar a carreira, tá, no Defensor do Uruguai, clube que revelou ele, e que ele pretende jogar pelo menos um ano lá, ou seja, ele está com 35, acabou de assinar um contrato de 2 anos com o Botafogo, né? Então talvez aí depois ele volte a atuar lá no futebol uruguaio, né? Diz que houve sondagens do próprio futebol uruguaio há um tempinho atrás, na temporada passada, na realidade, mas que ainda financeiramente era muito complicado você equiparar, né, o Uruguai com a Europa, com a Espanha, obviamente, né? Então é isso aí, tá? Então claramente esse último ano dele de carreira, que ele pretende jogar no Uruguai, vai ser sem pensar na parte financeira, só pensando no coração. E mais uma vez reforçou nessa entrevista lá para a Rádio Uruguaia que veio disposto a ajudar o Botafogo da melhor forma, né? Quer abraçar esse projeto do Botafogo de crescimento do clube. Legal, boa sorte aí mais uma vez pro El Zorro, né? Damian Soares. Gente, vou falar aqui logo o assunto da thumb, né? O Matheus Nascimento
que já virou uma novela, né? A situação dele no Botafogo. Esse ano ele já foi lançado algumas vezes, atuou 3 partidas, na verdade, fez uma assistência para um belo gol do Jefinho, né? O Matheus ganhou essas oportunidades do Thiago Nunes, mas continua ali meio que num limbo, né? Segundo o próprio Thiago Nunes, né? Ele e o Janderson disputando quem seria o reserva imediato do Tiquinho. Botafogo já tem um jogador contratado, né? Que é o Igor Jesus, provavelmente só chega no meio do ano, então continua a novela para onde vai o Matheus Nascimento. O empresário Amaury Nunes, vocês vão lembrar do nome dele, ele teve envolvido na negociação do Luiz Henrique, do Betis para o Botafogo. É um cara que tem muita entrada na Major League Soccer, tá? Na MLS. E aí ele falou sobre o Matheus, da possibilidade do Matheus atuar lá na terra do Tio Sam, tá? Falou que não tem nada concreto, porém que o perfil do Matheus Nascimento se encaixaria muito bem na MLS, tá? Mas claro, depende da vontade do jogador. Basta a gente lembrar que o Matheus Nascimento já teve outras oportunidades de ir jogar na Inglaterra, por exemplo, né? E recuou, né? Ele próprio achou que não era a hora, não era o momento. Então, complicado, né? Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que o Matheus Nascimento, ele tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2025, né? Portanto, aí mais 2 anos de contrato. O que dá pra gente apostar, praticamente cravar, é que ele não deve cumprir esse contrato até o final, né? Não está com muito espaço no Botafogo. O próprio Amaury Nunes falou sobre isso, né? Diz que o momento agora da janela na Major League Soccer não está muito propício, porque fechou a janela da Europa, enfim. Mas, onde há fumaça, há fogo, pode ser que já tenha algum tipo de contato. Ele negou, né? Disse que não tem nada ainda certo, mas provavelmente ele vai estar incumbido aí de tentar levar o nome do Matheus Nascimento para os clubes lá dos Estados Unidos, né? Dos Estados Unidos. Eu acho que pode ser uma boa escolha de carreira para o Matheus, até porque ele não conseguiu demonstrar todo o potencial que ele tinha na base no futebol brasileiro, e talvez se ele chegasse num futebol muito competitivo, né, da Europa, fosse também complicado, né? Então acho que os Estados Unidos pode ser sim um caminho, lembrando que os Estados Unidos naturalmente ano a ano vai crescendo, né? Hoje tem o Messi jogando por lá, já teve anos atrás o David Beckham, enfim. Então pode ser realmente algo interessante para a carreira do Matheus, né? Mas, como eu coloquei na thumb, depende do Matheus querer, né? A gente precisa entender o que passa na cabeça do Matheus Nascimento, da sua família, né? A gente sabe que o Textor abraçou o Matheus, né? Quase como um filho ali, e quer o melhor para o Matheus Nascimento. Quem sabe até o Textor, por ser americano, pode também achar uma boa aí que o Matheus Nascimento termine, né? Se transferindo lá para os Estados Unidos, tá? Então, por enquanto, só especulação, não tem nenhuma proposta na mesa, né? Mas é um mercado que eu concordo, pode ser aí um bom destino pro Matheus Nascimento, que a torcida já não tem muita paciência com ele, né? Essa que é a verdade. Pessoal, gramado, né, tem sido um assunto aí recorrente, né? O gramado do Maracanã, por exemplo, a gente viu no jogo nosso aí da quarta-feira, muito ruim, né? Especialmente ali perto da grande área, e agora recentemente tanto a dupla Fla-Flu como o Volta Redonda reclamaram muito do gramado do Maracanã, né? E aí a gente sempre tem aquela discussão, os críticos do gramado sintético, né? E o tapetinho lá, impecável, né? É o nosso tapetinho. Inclusive o nosso tapetinho foi considerado no Palmeiras. Isso mesmo. A Leila deve ter torcido o nariz, talvez ela não admita isso, mas foi considerado no Palmeiras como um case de sucesso o tapetinho alvinegro, tá? E a gente sabe que o Allianz Parque, inclusive, está nesse momento fechado para jogos, né? O Palmeiras atuou, inclusive, o último jogo aí lá em Barueri, para troca do gramado. Os jogadores começaram a reclamar que tinha uma graxa, sei lá, uma borracha queimada que estava grudando na chuteira, um horror, né? O Abel Ferreira também falou um monte do gramado, então eles estão trocando. Vamos só aqui, informações do portal palmeirense, né? Nosso Palestra é o seguinte: a empresa que o Palmeiras tinha contratado, utilizou, né? Quando botou a grama sintética tanto no Allianz Parque como também nos seus CTs,
tá? Foi a Soccer Grass, tá? Soccer Grass. E no CT agora da base, que fica em Guarulhos, já está sendo trocada pela grama da Total Grass, que é a empresa que botou, né, o tapetinho do Newton Santos, tanto o campo principal como também o campo anexo, tá? Então o Palmeiras já se rendeu ao tapetinho, tá? Essa que é a notícia. Então o CT de Guarulhos, da base do Palmeiras, está trocando. O próximo a ser trocado vai ser o CT profissional, que, se não me engano, fica na Barra Funda, né? Que o Palmeiras até e São Paulo são ali vizinhos na Barra Funda. Só do Allianz Parque, que não vai ser o Total Grass, porque quem administra o Allianz Parque não é o Palmeiras, é a W Torre, né? Então vai utilizar ainda a Soccer Grass, porém já com a tecnologia do tapetinho do Botafogo, né? O material orgânico, né? Que faz parte ali do tapetinho. A gente sabe que é uma ciência, né? O gramado sintético não é aquele gramado sintético que a gente joga o nosso futebol society, né? De forma aí de lazer, né? Que a gente vê nos clubes aí que tem o gramado sintético. É um gramado muito mais tecnológico, tá? E esse material orgânico que a Total Grass usa vem da Noruega, tá? E a Soccer Grass vai fazer o mesmo caminho, vai importar também da Noruega, tudo a pedido do próprio Abel, né? E jogadores, enfim, que viram que realmente o tapetinho do Glorioso é o melhor do Brasil, né? E, quiçá, um dos melhores gramados, já que poucos gramados naturais, né, são realmente que a gente pode falar, pô, esse gramado aqui é top, né, no Brasil. Infelizmente é assim que acontece, então não adianta a gente ter aquela ilusão, né, o gramado natural é melhor. Concordo, né, mas se fosse o gramado que a gente vê na Premier League, né, que realmente parece um tapete, né, aquele gramado top, a gente não consegue isso no Brasil. Volto a dizer, poucos estádios brasileiros têm um gramado natural que realmente mereçam ali uma nota 8, 9, 10 acho que nenhum, né. Enfim, galera, para fechar esse vídeo desse domingão, tá, vamos falar de investimento. O Botafogo, todo mundo sabe, né? Adquiriu o Luiz Henrique, maior contratação da história, e é até interessante isso, porque nitidamente o Botafogo, ao trazer o Luiz Henrique, e o Botafogo também se coloca no mercado, não só no mercado brasileiro, mas internacional. O Botafogo se impõe, né? O Botafogo mostra, né, de fato a sua força em qualquer contratação, né? A força do grupo Eagle, né? Da Eagle Holding, é impressionante. E aí a conta DataFoot, tá, no Instagram, fez ali um ranking de investimentos nessa janela que teve agora 2024, né? Colocou o Corinthians em primeiro lugar com 125 milhões, o Flamengo logo abaixo com 121 e o Botafogo no top 3, tá? O Botafogo junto ali, muito próximo de Corinthians e Flamengo, com 116,6 milhões de reais do Botafogo. Só que tem um detalhe, tá? Por exemplo, na transação do Luiz Henrique, a gente sabe que tem 16 milhões de euros, e aí a DataFoot só contabiliza esses 16 milhões, não contabiliza 4 milhões de euros, 4 vezes 5 daria mais 20 milhões de reais, né? Porque ela não considera bônus e metas, tá? Então, o Botafogo seria o top 1, digamos assim, né, dessa lista, se ela considerasse bônus e metas, mas de qualquer maneira, o Botafogo está ali muito próximo, como eu disse, do Corinthians e Flamengo, e fechando o top 6, Vasco da Gama, Palmeiras e Atlético Paranaense, tá? Então, é uma nova ordem aí de grana, né? É muito legal a gente ver o nosso Botafogo, hoje não deve a ninguém, né, ali de nível financeiro. Claro que muita coisa precisa ser ajustada, né? O próprio nosso rival da Gávea passou aí por um período longo de ajustes, né, financeiros, até hoje ser uma equipe que consegue ter um aporte financeiro muito grande anualmente, mas o Botafogo está nesse caminho, né? Eu falei aqui ontem do pagamento de dívidas de 400 milhões, só para vocês terem uma ideia. Se o Luiz Henrique, né, chegou ali a um montante de 106, 107 milhões, 400 milhões é 4 Luiz Henriques que o Botafogo tem em dívida, né? E será paga, essas dívidas todas serão pagas, beleza? Então é isso aí. Galera, ótimo domingo a todos, vídeo um pouco mais rápido hoje, tá? Como eu digo sempre, ainda mais nessa época de carnaval, muita tranquilidade, paz, né? Serenidade é a palavra de ordem, né? E é isso, quarta-feira tem jogo, a gente amanhã fala mais sobre isso, beleza? Aquele abraço, deixa seu like, deixa seu joinha
Comenta aí embaixo. E se você não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva pra gente continuar crescendo. Fogão pra cima!